Paz, boa noite. Estamos iniciando mais um estudo ao vivo via Google+, YouTube. Essa noite nós vamos falar sobre o arrebatamento. É um tema muito discutido hoje nas igrejas, nos hangouts, nas diversas interpretações, nas diversas teologias. E nós vamos hoje estar trazendo a revelação divina para que as pessoas saibam que a verdade foi profetizada, foi revelada. Mesmo que não foi aceita, mas ela foi revelada. Pai querido, Pai amado, estamos aqui iniciando mais um trabalho na Tua presença, mais um estudo. Te pedimos o Teu amor, te pedimos aqui sobre nós a Tua cobertura espiritual, a Tua presença, que o Teu Espírito possa reinar nessa noite, falar o nosso coração. Que nada do que digamos aqui seja do homem, seja apenas meramente humano, mas que em primeiro lugar venha do alto, venha de forma reveladora. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome, eu te peço, amém. Muito bem, nós vamos hoje falar sobre os dois arrebatamentos. O arrebatamento da igreja e o arrebatamento do remanescente. Este vídeo ficará postado no YouTube para que as pessoas possam ter o conhecimento da verdade, para que elas possam saber que a verdade foi revelada. Nós vamos estar hoje trazendo um estudo com bases bíblicas, mas profundamente revelador. Antes de começarmos o estudo, nós vamos falar hoje um pouco sobre a questão da política brasileira. Tem um fato hoje, nos nossos dias, que muito nos preocupa como pessoas, como humanos, como brasileiros. É a questão que envolve os últimos dias da igreja na Terra. Nós sabemos que a política do Brasil ela está sendo monitorada, controlada por uma força muito superior. Superior aos homens, aos políticos, superior aos religiosos, às autoridades terrenas. Satanás está no comando desses acontecimentos no Brasil. Nós tivemos agora recente o caso do acidente que vitimou o candidato a presidente da República, Eduardo Campos. Este acontecimento, ainda que esteja à luz da compreensão humana, que esse acontecimento esteja obscuro, na minha visão, segundo as revelações, eu não tenho dúvidas. Ele foi vitimado. Ele foi uma vítima fatal de um sistema satanista. No ano já de 2014, no início do ano, em fevereiro, quando ele escolheu a Marina para ser sua vice, eu me manifestei e vou aqui colocar um post que eu coloquei há quase 5 meses atrás. Só um minutinho. Vou no meu Google+, para que vocês compreendam o que eu estou falando. Estou colocando aqui as minhas últimas postagens. Danilo, como é que está a visualização de letra e foto aqui? Tá boa? Então não precisa dar zoom, tá tudo ok, né? Para quem vai ver o vídeo, não é isso? Ok, então vamos lá, continuar. Observe que eu peguei uma foto de um G+, aqui de alguém do Google+, do meu Google+, e é um pequeno quadro, né? Onde a Marina sempre foi parceira
do Lula, seguidora fiel. Então ela foi eu botei aqui simbolicamente o nome Cobrinha. Ela foi feita pelo Lula, né? Foi gerada pelo PT, criada pelo Lula, pelo PT. O que Satanás já colocou nesse coraçãozinho aí, só Deus sabe. Então a Marina, ainda que seja evangélica, protestante, etc., mas isso não impede que Satanás haja nessas vidas. Não é a religião, não é a igreja que vai modificar o coração do homem. E aí eu botei isso aqui, mas eu gostaria de lhes mostrar um quadro de aviso que eu coloquei no dia 8/2/2014. Eu escrevi isso aqui, ó. Vou clicar e vai abrir uma página do dia que eu escrevi. No dia 8/2/2014, eu coloquei a união dos católicos versus protestantes. Deixei bem destacado essa passagem aí, o que eu escrevi. Tudo caminhando para que o pequeno chifre, Lula, Dilma, PT, seja destruído até 2016. E aí eu coloquei a base bíblica da profecia. Então eu estive olhando, por causa da voz, das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Agora observem o que eu escrevi no dia 8 do mês de fevereiro. Atentem bem para o que eu vou vos mostrar aqui através dessa leitura. O pior virá em seguida, o ecumenismo mariano Moon, o triunfo do Imaculado Coração de Maria, o reino da besta papal, o reino do anticristo Bento XVI. Aí eu mostrei o que é que vem depois que o chifre é morto, olha aí, ó. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, toda a vida foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Daniel 7,12. No versículo 11 mostra a morte do pequeno chifre, no versículo 12 mostra o triunfo já dos animais. São os mesmos animais que vão aparecer no Apocalipse 13. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso. Sua boca como de leão, o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Apocalipse 13, 1, 2. E eu continuei, na mesma data. A ONU, dragão vai seduzir as estrelas, que são os cristãos, os filhos de Deus, a se unirem na nova política, no novo governo mundial, o ecumenismo. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas do céu. Nós temos revelado que essa profecia do Apocalipse 12, ela está se cumprindo literalmente nos nossos dias. A formação do dragão é a ONU aqui no Brasil, se instalando desde 2012. A cauda que seduzirá as estrelas é o ecumenismo que está sendo plantado através das políticas, das religiões, das igrejas. É a sedução que está acontecendo no nosso momento. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Nós vemos que Apocalipse capítulo 1, versículo 20, fala que estrelas são anjos, pastores. Então, quando fala de estrela aqui, está falando dos filhos de Deus, daqueles que estão indo das igrejas, que estão se dizendo servos de Deus, se dizendo filhos de Deus. Porque Cristo disse, todo aquele que me receber será chamado filho de Deus. E o dragão parou diante da mulher, que é a igreja, que será arrebatada em 2017, que havia de dar a luz para que, dando a luz, lhe tragasse o filho. Aqui é a sedução. É para tirar o Cristo verdadeiro e colocar o falso Cristo. É quando o anticristo mudará o cristianismo, tirará o verdadeiro Cristo e colocará o velho Cristo, ou seja, o falso Cristo, né? Tirará o verdadeiro e colocará o falso. É o Buda Maitreya, que eu venho revelando que vai ser dado como reverendo mundo. Aí dos que ensinam ou ainda que ensinaram ainda ensinam as mentiras e heresias em nome do Apocalipse. Porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro.
E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Muitos cristãos, muitos evangélicos protestantes, muitos religiosos vão ser reprovados por essa profecia do Apocalipse 20, 18 e 19. Porque estão deturpando o Apocalipse. Estão tentando dar sentidos próprios ao Apocalipse. Estão desrespeitando a verdade do Eterno. E eu escrevi aqui para encerrar. A nova sede mundial da ONU Dragão foi inaugurada no Brasil no final de 2012. Para se cumprir a profecia e viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre suas cabeças 7 diademas. Apocalipse 12, 13. E aqui é o link da ONU Brasil, que foi instalada no Brasil. Então veja bem, essa questão do Eduardo Campos, a morte do Eduardo Campos, hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, esses acontecimentos que estão aí na mídia, no noticiário, traz para os nossos dias uma grande reflexão. O que é que está para acontecer? Antes de ir para o estudo, eu vou dar aqui uma breve orientação à luz das Escrituras daquilo que eu compreendo. Primeiro, compreendamos, quando eu digo que o pequeno chifre, Lula, PT, Dilma, será tirado e lá na frente queimado totalmente, é a seguinte interpretação. Do modo que eu entendi, o Lula morrerá inevitavelmente. Isto aqui eu não tenho medo de errar. O Lula morrerá. Breve, muito breve. Faz parte dessas profecias. Na sequência, o PT será tirado. E agora surge aí um grande impasse dentro dessa visão. Se a Dilma será tirada agora pela Marina, ou se a Dilma será tirada pelo golpe militar. No contexto profético do que eu venho apresentado, isto não fará diferença. Porque o pequeno chifre, Lula, Dilma, PT, oficialmente é o último governo que está ligado ao comunismo, que é o falso dragão. Ainda que a Marina ganhe, é uma jogada do Apocalipse 12, do dragão. A sedução dos cristãos, que já está se cumprindo. Não fará diferença entre a Dilma levar o golpe militar ou a própria Marina levar o golpe militar. Porque qualquer um que chegar no final dessas eleições como vitorioso, sofrerá o golpe. Porque o golpe é para preparar o terreno para o Bento XVI vir para o Brasil, para inaugurar aqui o ecumenismo mundial a partir de 2017. Agora, no tocante ao final histórico do PT, no golpe militar, cumprirá-se a profecia que o pequeno chifre será abatido por completo. Ou seja, primeiro abate o pequeno chifre, depois todo o seu corpo será desfeito. É aí que vai triunfar o golpe militar. É o fim do PT na sua totalidade. Sobre o pequeno chifre que é o Lula será abatido. O Lula morrerá, inevitavelmente. Sobre quem vai ganhar a segunda eleição não faz diferença entre a Dilma ou a Marina, porque todos vão passar pelo golpe. Se a Dilma ganhar, está dentro do contexto mais preciso. É o triunfo sobre o falso dragão comunista. É o contexto mais claro para segurar a profecia. Mas se a sedução do dragão já estiver em andamento para tirar Dilma de poder, é porque no contexto deles o dragão já estará sendo derrotado. Porque esse dragão será estendido, a sua derrota, até a Rússia. Quando houver a Terceira Guerra Mundial. É quando houver a guerra contra a Rússia.
Agora vejamos bem. O que houve com o Eduardo Campos? Ele foi vítima de uma estratégia satanista, de uma jogada satanista. Abateram o Eduardo Campos para que a Marina entrasse nesse jogo. Disso eu não tenho dúvida. O Eduardo Campos morreu através de uma grande cilada que aprontaram para ele. É tanto que no dia da sua viagem a Marina não pôde viajar. Alguém lhe advertiu que ela não deveria viajar. Ela foi orientada a não viajar com ele. Então, queridos, nada mudará no contexto profético da derrota do pequeno chifre. Nada mudará no contexto do golpe militar que está vindo para o Brasil. Não vai haver diferença entre o golpe ser em cima da Marina, que é a representante dos cristãos protestantes, que é a representante dos protestantes que são os inimigos da Igreja Católica, que serão as principais vítimas da grande perseguição, da grande tribulação. Não haverá diferença se o golpe virar na Dilma, que é a representante do dragão vermelho, do comunismo, através da China e da Rússia, que estão aliadas hoje ao PT Brasil. Então, sobre esse assunto, deixando bem claro para vocês, o alerta continua maior. Não diminui o alerta em nada. Não muda a configuração dos acontecimentos. Na minha compreensão, não consigo ver um outro governo. O Aécio eu garanto que não ganhará. O Eduardo Campos eu já dizia que não ganharia, porque eu não conseguia ver outro governo. Com a mudança, entrando a Marina no contexto da competição, aí muda a configuração. Porque aí entra Apocalipse 12, a sedução do dragão aos protestantes. Pode ser uma jogada, botar a Marina e seduzir os protestantes para se aliarem aos católicos. Só que eles vão cair num grande abismo, independente da Marina ganhar ou não. Independente da Dilma ganhar ou não, o abismo está pronto. Vem aí um golpe militar e em seguida virá a nova ordem mundial. Ponto definido. Vamos agora para o estudo. Deixa eu colocar aqui um louvor para a gente ouvir aqui um minutinho. Marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance do devido na frente me encontrar, até que eu possa ter na glória. Aleluia! Louvado seja o teu nome, ó Pai. Eterno Deus, Pai tremendo, Pai querido. Louvado sejas tu, ó Deus. Aleluias. Toda honra, toda glória ao nosso eterno Deus, ao nosso Criador, ao nosso Pai.
Louvado seja o teu nome, ó Pai querido, Pai amado. Que esse estudo de hoje seja mais um estudo para a honra e glória do teu nome, ó Pai, como sempre a gente te pede aqui. Aleluias. Dá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para te despejar ao lado do Senhor. Entre a batalha onde bate o podridão e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ter na malha, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, nossa se reunirá, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, liberta as pobres almas oprimidas, e quem furioso até eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória e alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia. Louvado seja o nosso eterno Deus. Muito bem. Nosso estudo de hoje é sobre o arrebatamento. É sobre esse assunto polêmico, mas é um assunto que podemos trazer com toda tranquilidade, com toda segurança. Nós temos a revelação da palavra. Não há o que temer. Não há o que preocupar com aquilo que estamos ensinando. Estamos tentando mostrar para todos que, verdadeiramente, a igreja está nos seus últimos dias. Que a igreja de Cristo, ela não pode ser considerada como uma prostituta, como uma mulher vadia, uma mulher qualquer. A igreja de Cristo não pode ser considerada uma intrusa, uma qualquer, uma unzinha qualquer. É a noiva do Cordeiro, é a imaculada, é a virgem pura que ele disse que prepararia para ele. Não é essa prostituta que estamos vendo aí, que saiu da Europa
e se expandiu para o mundo através das diversas religiões, incluindo as protestantes evangélicas que estão aí desviadas da verdade. Então a igreja de Cristo, ela é uma igreja pura. E nós vamos mostrar nessa noite que para a igreja ser tirada, o eterno não depende de grupos. O eterno não depende de multidões. O eterno não depende de quantidade. Ele disse que eu estou à porta e bato. Se tu abrires a porta do teu coração, da tua casa, é a linguagem mais correta. Eu entrarei na tua casa. Eu cearei contigo. Eu cearei contigo o pão e o vinho. E tu cearás comigo. No outro estudo, nós ainda vamos trazer um estudo profundo sobre a Santa Ceia. Nós vamos mostrar que a ceia não é de Mitra. Que a ceia não é a Páscoa judaica. Que lá no Velho Testamento já era colocada a ceia na aliança com Abraão. Quando Abraão teve um encontro com Melquisedeque, lá está a ceia. Lá está o dízimo. Por que o dízimo não é colocado nos nossos dias? Porque o dízimo foi colocado na aliança judaica mosaica como um fato que ficou histórico e ficou pela lei. A Santa Ceia não foi colocada na aliança judaica. Então, o dízimo, sim, pode ser tirado do meio do povo de Deus, do meio dos cristãos, porque não está mais na lei. Nós não estamos debaixo da lei. Mas a Santa Ceia não pertence à lei. Está na aliança de Abraão e Melquisedeque. E o nosso sacerdote, o sumo sacerdote, a quem nós servimos, ele é da linhagem de Melquisedeque. Ele não é da linhagem de Mitra. O Cristo que eu divulgo, que eu propago, o Cristo que eu defendo, o Cristo que eu abraço, não tem nenhuma ligação com Mitra. É de Melquisedeque. A nossa aliança foi estabelecida em Abraão e Melquisedeque. A nossa promessa foi estabelecida desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram. Eu não conheço Mitra, não tenho um negócio com Mitra. Eu não conheço, nunca tive negócio com paganismo. Eu nunca tive história com paganismo. O Eterno, quando me chamou, não me chamou de dentro de uma igreja qualquer. Não me chamou de dentro de alguma religião qualquer. Eu fui chamado no meio da rua. Eu era um simples homem como sou até hoje. E fui chamado no meio da rua, no meio de vielas. Não de dentro de igreja, nem dentro de religião. Quando o Eterno me levantou, disse: eu tenho para ti uma grande obra. Eu não sabia nem o que era religião. Nunca fui religioso. Mas hoje eu abraço esse Cristo Salvador, o Messias Redentor, o Salvador da minha alma, o cabeça da igreja. Por isso eu defendo o arrebatamento da igreja, porque eu tenho realmente razões e tenho motivos para crer nessa verdade. E é isso que nós vamos hoje mostrar nesse estudo. Que Cristo prometeu separar uma esposa, uma noiva. Ele não prometeu separar uma prostituta. Ele disse: eu vou separar uma noiva, uma mulher, uma igreja. E não uma prostituta qualquer. Cheia de divisões, cheia de perturbados, de desgovernados. O que nós estamos vendo nessa internet são cristãos desgovernados. São cristãos que estão pairando em hangout, em vídeo, compartilhando tudo que é porcaria. Porque são mentes vazias, se entulhando, se prostituindo cada vez mais espiritualmente. São cristãos que não conhecem a revelação. Ai daquele que não me ouvir. Ai daquele que não compreender esse mistério da sétima trombeta. Vão passar por uma grande decepção. Crentes religiosos, filhos do engano,
que me odeiem, que o ódio que vocês sentem por mim aumente cada dia. Quanto mais vocês me odiarem, mais galardão, mais aceitação eu vou ter com meu Deus. Por causa do vosso ódio. Crentes miseráveis, religiosos. Raça de víboras. Como tem crentes hoje aqui profanando a verdade. E aí se diz igreja. Igreja não é profana. Igreja é pura, é santa. A igreja é imaculada. Não é prostituta. A igreja não é prostituta. Eu botei um aviso hoje. Eu tinha colocado um aviso. Mas deixa eu falar de 2 pequenos avisos que eu coloquei hoje. Papa Francisco está na Ásia. Ele, pela notícia que eu li, ele beatificou, se eu não me engano, 124 mártires asiáticos, coreanos. O Papa Francisco está costurando uma grande cilada que envolverá a besta da terra, que virá da América, que virá do Extremo Oriente, da Coreia do Sul, aonde o Papa está nesse momento, se reunindo com outros satanistas. Coloquei outro post aqui que eu posso comentar em alguns minutos. A China está querendo levantar um cristianismo próprio, segundo o seu sistema político. E em 2011 o Eterno me disse: o dragão vermelho será no Brasil e não na China. Mas o governo que será estabelecido no Brasil é o mesmo modelo da China, só que com rigores maiores. Porque vai ter matança como nunca houve na história. Nunca houve na história. Vamos ver o nosso estudo de hoje. Eu fiz aqui, comentei 10 vezes. E nós vamos ler aqui meus comentários. Foi a base que eu fiz para nós compreendermos esse estudo de hoje. Vamos lá. Livramentos coletivos, Abib. Abib é março-abril. É a Páscoa. Como outros chamam Nissan. Mês de Nisan. Mas Abib é bíblico. É o período da Páscoa. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, Noé, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Gênesis 8:13. Noé saiu da arca no Abib, na Páscoa. Páscoa é passagem de uma era para outra, de uma fase para outra. Noé se estendeu de uma velha terra para uma nova terra na Páscoa. Porque o cordeiro já foi morto desde o jardim do Éden. A Páscoa é desde o jardim do Éden. Os hebreus no Egito também saíram do cativeiro babilônico. Do Egito na Páscoa. Este mês vos será o princípio dos meses. O ano começa na Páscoa. O ano começa no Abib. O ano começa no março-abril. Não é em janeiro como ensinam os pagãos. O ano não termina em dezembro como ensinam os pagãos. O ano termina em fevereiro, março. Porque março-abril inicia o novo ano. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Páscoa. Abib. Êxodo 12:2. Isso quando o Eterno tirou o povo do Egito. Passaram um ano se preparando nas suas casas. E ali surgiu o cordeiro macho de um ano, que teriam que derramar o seu sangue nas portas, no umbral, para que ali se visse de uma referência de proteção para eles. A proteção, a cobertura do cordeiro.
Cristo é o nosso cordeiro, é a nossa cobertura. O cordeiro sempre esteve junto da sua igreja. Hoje, no mês de Abib, vós saís. Êxodo 13, 4. Um ano depois que eles saíram do sistema religioso político do Egito, foram se consagrar, se preparar nas suas casas por um ano. Um ano depois o Eterno chegou e disse, há um ano atrás eu vos tirei do sistema faraônico. Agora eu vou vos tirar do Egito. Vou vos tirar do Egito, vou vos levar para uma terra prometida. E aí vem aquela história do Mar Vermelho. Um ano depois. Hoje no Abib, vós saís. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Deuteronômio 16:1. Esta ordenança não é para nós guardarmos o mês. É o Israel que saiu do Egito. Eu não vou aqui fazer o que fazem os adventistas, covardes e perigosos, que vos ensinam a guardar o sábado, baseado nas leis de Israel. A lei dada a Moisés não foi para nós gentios, foi para Israel. Assim como guardar o Abib não é uma ordenança nossa, é para eles. Não era para nós, é para eles. Mas o mês de Abib é o primeiro mês do ano. Vamos lá, continuar. Os israelitas, nos dias de Jeremias, no cativeiro babilônico, também saíram no Abib. Está em Esdras, capítulo 7, versículo 9. Pois no primeiro dia do primeiro mês, foi o princípio da partida de Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Esdras 7:9. O povo de Israel estava cativo na Babilônia por 70 anos. E aí vieram os persas com ordenança divina e deram um decreto para tirar o povo da Babilônia. Chegou o livramento coletivo do povo. Mais uma vez, a data foi Abib. No dia 1º de Abib, o povo foi tirado do cativeiro babilônico. Abib, o mês dos livramentos coletivos. Foi sempre assim na história. As escrituras não mudam, elas apontam sempre na mesma direção. Não há várias interpretações, não há várias teorias, não há várias teologias, não há vários ensinamentos divinos para deixar o povo confuso. Quem faz tudo isso é o homem inspirado por Satanás. O homem é confundido por Satanás. E ele cria suas teorias, suas religiões, suas heresias. Bora continuar. Cristo, o Messias, morreu por todos nós, a salvação universal, uma única vez na cruz do Calvário, no Abib. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa é no Abib. E o Filho do Homem, ou seja, eu, Cristo, serei entregue para ser crucificado. Mateus 26:2. Ou seja, o Abib é, biblicamente, o mês profético para o grande arrebatamento coletivo. Não houve na história nenhum arrebatamento coletivo, nenhum livramento coletivo, a não ser nessa data do Abib. O Marcos Profeta hoje na terra é o único que vos traz essa revelação, que o período da grande tribulação é depois do Abib. Que a igreja será arrebatada no Abib. Que a vinda de Cristo será no Abib. É na Páscoa que Cristo sempre se manifestou com grandes milagres coletivos. Bora continuar.
Fiz mais um comentário. Isso aqui foi eu tive a ideia hoje de organizar o estudo assim. É a forma mais fácil de eu chegar a vocês. Através do Google+. O arrebatamento da igreja sacerdotal do deserto será no Abib de 2017. Porque 2017 é o ano da grande tribulação. E a igreja sairá antes. Esta aqui é para doer na alma dos adventistas, dos hereges que estão seguindo essa mesma direção. A igreja do deserto, a igreja sacerdotal, sairá no Abib de 2017. Está aqui a base bíblica. E foram dadas à mulher, que é a igreja, 2 asas de grande águia, voo, o arrebatamento, a saída da igreja, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Fora da vista da serpente. As escrituras não se contradizem. Se ela diz que é fora, não é dentro. Se ela diz que é fora, eu assino embaixo e também digo que não é dentro. A serpente estará no controle da grande tribulação, mas a igreja estará fora da vista da serpente. Não há contradição naquilo que a Bíblia ensina. Não há contradição no que a Bíblia ensina. Quem cria as contradições são os homens. São os religiosos. A igreja será tirada antes. A igreja será tirada. Eis que aqui vos digo um mistério. É um mistério. E se é mistério, só alguém poderia revelar. Todo mistério divino só pode ser revelado se o Eterno assim der. Isso não pode ser revelado através de estudos. Eis que vos digo um mistério. Mistério, só quem revela é o Eterno. E o Marcos Profeta hoje vos revela esse mistério. Aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51, 52 não fala da vinda de Cristo. 1 Coríntios não está falando da vinda de Cristo. Está falando do mistério da igreja no período do seu arrebatamento. A igreja será transformada no piscar de olhos. Repentinamente, a igreja será tirada. Porque ela não será percebida. Porque essa igreja não será notada. Porque serão poucos. São os poucos escolhidos que o Eterno vai tirar. Estes poucos quase não vão ser percebidos. Porque a grande multidão é quem será percebida. A grande multidão estará na grande tribulação e esta multidão sim estará percebida. O foco da grande tribulação será a grande multidão, não será a igreja. Porque quando Satanás se levantar para perseguir a igreja, ele não a encontrará. A igreja não será tocada. A igreja não será contaminada. A igreja será pura. Ela sairá imaculada como foi prometida. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja de Cristo não sofrerá danos do inferno. É contraditório à verdade dizer que essa igreja será tocada por Satanás. A igreja sairá pura. A igreja sacerdotal, ela não é uma prostitutinha qualquer, como essas igrejinhas do cristianismo. Igrejas divididas, desviadas da verdade. Isto aí não é a igreja de Cristo.
esta confusão de língua, Babel, quando abre-se um hangout, cada um tem uma teoria diferente, cada um tem um Deus diferente, cada um tem um Espírito Santo diferente, e aí vem as diversas revelações, as diversas teorias, as diversas confusões, é a confusão de língua. Não mudou nada para aquela Babel do tempo do Nimrod. Não mudou nada. Satanás continua agindo do mesmo jeito no meio dos religiosos. Vamos continuar. Este grande mistério, no abrir e fechar de olhos, é da igreja. A última trombeta que está falando agora não é a última da vinda de Cristo, é outra. É a sétima, porque tudo de Deus fecha no 7. O 7 para Deus é o último. E a Bíblia fala da sétima trombeta, que não é Cristo. A sétima trombeta não é Cristo, é um profeta. Então Cristo só virá no final da grande tribulação. E aí entra a sétima trombeta antes da grande tribulação. Vamos ver aqui o que diz as Escrituras. Sétima, última trombeta. Você tem como referência o Enoque. O Enoque veio antes da grande tribulação do dilúvio. O Enoque foi a sétima trombeta. O Enoque foi tirado antes que o dilúvio viesse, porque a palavra Noé, o Noé significa, representa o descanso. Noé representará o povo que será tirado de dentro da grande tribulação, que sairá do dilúvio, que sairá da grande tribulação. É os que vão para o milênio. É outro povo. Este Noé não é a igreja. A igreja ela é representada pelo Enoque. A igreja é representada pelo Enoque. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre Enoque. Vejamos aqui. Enoque. E destes profetizou também Enoque, o sétimo. Ele era a sétima trombeta. Depois de Adão, Adão foi o primeiro profeta. A primeira trombeta foi Adão, estabelecida na terra como igreja. Aí é o período da igreja, meu querido, antes do dilúvio, antes dela naufragar. O Eterno sempre levantou escolhidos para resgatar a igreja. Também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo. O mesmo discurso do Enoque é o mesmo do Marcos profeta. É a vinda do Cristo. É a vinda do Salvador. É a vinda da grande tribulação. Enoque dizia: virá uma grande tribulação contra o povo. O meu Salvador virá. Isto não anulou a profecia de Enoque. O Salvador veio. A grande tribulação do dilúvio veio. O que Enoque profetizou se concretizou. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Judas 1,14. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou, o arrebatou. Gênesis 5,24. Pela fé Enoque foi transladado, foi tirado, foi levado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. Não se agrada ao Eterno por ser religioso, querido. Não se agrada ao Eterno por frequentar um grupo. Não se agrada ao Eterno por frequentar uma igreja, uma denominação. O Enoque, ele não fez parte de grupos. Ele não fazia parte de um sistema. Ele andava com o Eterno. O Enoque não andava com grupos. Ele andava com o Eterno. Ele não seguia mentiras, ele seguia o Eterno. Se você entra num grupo, você tem que se submeter àquilo que o grupo ensina. Aquilo que o sistema te ensina. No lugar de você se sentir livre, você se sentirá escravizado. O sistema religioso aprisiona, não liberta. Quem liberta é Cristo.
Quem tira o homem do engodo das mentiras é Cristo, é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade nada mais. Somente Cristo pode vos libertar. Cristo, somente Cristo. Danilo, estou ao vivo. O link é uma música que fala do Eterno. Ok. Vou botar o link, a música eu não conheço. Estou botando a pedido do Danilo, só um minutinho. Quero voar ao redor do rei, com os anjos te contemplar pela eternidade. Suspenso no ar, teu Espírito leva-me além, de onde esse mundo me deixa ir, voltarei ao ventre, me deito em teu peito. Aleluia. O Eterno, Ele com certeza fará uma grande surpresa nessa terra. O Eterno vai surpreender a humanidade, porque Ele vai tirar a sua igreja. Assim como Ele surpreendeu tirando Enoque. O Eterno tirou Enoque. Surpreendeu a todos. O Enoque foi a grande surpresa pré-diluviano. Assim será o Marcos Profeta com essas revelações. Surpreenderá a massa religiosa que está apressadamente galopando de encontro ao encontro, né? Não sei, eu sou ruim de português, mas eu acho que é ao encontro quando vai abraçar. Ao encontro do anticristo. O anticristo está chegando com o seu novo projeto. E as igrejas divididas, os grupos galopando nesse rumo, vão se encontrar na grande tribulação. Assim como Enoque, que foi tirado, o Eterno também nos prometeu nos nossos dias tirar uma igreja. Vamos ver aqui. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Apocalipse 10:7. João Batista era anjo, não tinha asa. Cristo disse: quem vocês pensam que é João Batista? Vocês estão pensando que ele é um grande ilustre? Ao lado dos governadores, dos reis, nos palácios? Ele é o profeta. Ele é o anjo que foi profetizado que ele viria. João Batista não tinha asas, mas era o anjo profeta. Anjo mensageiro.
João Batista também surpreendeu a todos. E na mesma época da vinda de Cristo também haverá outro profeta, o sétimo da era da Igreja dos Gentios. Vamos continuar a leitura. E disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Apocalipse 10:11. Eu quero que você medite nisso aqui comigo, para você compreender esse mistério. Eu vou botar na tela para você ler comigo enquanto eu converso aqui. Eu pensei que estava com a tela já mostrando. Está na tela agora. Vamos lá. Quando o anjo diz para João na ilha de Patmos: importa que tu profetizes outra vez. Aí me dá duas grandes certezas. Primeiro, que viria uma outra era profética do Apocalipse. Assim como João Batista foi chamado de o Elias que viria para preparar o caminho de Cristo, João do Apocalipse, na ilha de Patmos, recebeu também a mesma promessa, que outro viria na sua mesma visão profética para revelar o Apocalipse. João Batista não era Elias reencarnado, não era Elias incorporado nele, mas era o espírito profético de Elias. Era o espírito profético de Elias, que era o mesmo espírito profético de João Batista. E nos dias da voz do sétimo anjo, teria outro espírito profético de João no Apocalipse. Isto não é uma reencarnação de João. Não é um novo João. Mas é outro profeta com o mesmo espírito profético. Como Elias também não veio, mas João tinha o mesmo espírito de Elias. O mesmo espírito de João do Apocalipse é o que está nos nossos dias, revelando o Apocalipse. Vamos continuar a leitura. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve do céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. A missão de anunciar a vinda do Cristo é do anjo da sétima trombeta. Está aqui. Quando foi que o anjo anunciou 7 anos? Os últimos 7 anos da igreja na terra, nos dias do segundo ai. Foi nos dias do segundo ai. É só você voltar à leitura de Apocalipse capítulo 11. E houve o segundo ai. O segundo ai eu já revelei. Aconteceu no outubro de 2013, quando o antipapa Francisco decretou o Imaculado Coração de Maria. Falta o terceiro, que é o Bento, que decretará oficialmente o Imaculado Coração de Maria na grande tribulação. É o terceiro ai que virá. São 7 anos proféticos a partir do segundo ai, que começa do final de 2013, que vai até 2020, 2021. Chegar na Páscoa, quando Cristo volta. Assim como Noé teve um aviso de 100 anos, e depois de 7 anos, que era 7 dias, aconteceria nos nossos dias. Os 7 dias, os 7 anos. O último aviso profético. Como nos dias de Noé,
O Eterno disse para Noé: porque passados ainda 7 dias farei chover sobre toda a terra, 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Gênesis 7:4. 7 dias proféticos são 7 anos. Noé teve a revelação dos 7 anos, dos 7 dias. Cristo disse que a sua vinda seria como nos dias de Noé. O Eterno levantaria também um profeta para dar a revelação dos 7 dias. Noé foi uma referência para nós. E agora nós vamos falar, nós mostramos aqui até agora que a igreja seria arrebatada nos dias da 7ª trombeta, assim como Enoque foi arrebatado como a 7ª trombeta. Agora nós vamos mostrar o período da grande tribulação após o arrebatamento da igreja. Nós mostramos que 1 Coríntios, quando fala da trombeta, da última trombeta, não está falando da trombeta do arcanjo, está falando da última trombeta da era da igreja na terra. E não a da vinda do Cristo, que será a trombeta do arcanjo. Agora nós vamos ver aqui a diferença da última trombeta, da 7ª, para a trombeta do arcanjo. O arrebatamento dos santos, judeus e cristãos, o remanescente, no Abib 2021. Assim, pois também agora nesse tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça, Romanos 11:5. Nós conhecemos as diversas teorias ligadas ao adventismo, que se intitulam como remanescente da última hora. O que é o remanescente da última hora? Vamos compreender? Paulo disse, olha, nesses dias atuais, Paulo escrevendo essa carta aos romanos, o Eterno deixou um remanescente segundo a eleição da graça, não foi segundo a eleição da igreja, da graça. A graça não é a igreja, nem a igreja é a graça. Segundo a eleição da graça, não da igreja. O remanescente é eleito na graça e não na igreja. Muitos estão confundindo igreja com graça. O remanescente não é igreja. Está na graça. A graça, ela se estende a todos. Independente de etnia, de religião, a graça se estende a todos. Vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quem tem sede, vem a mim e beba. A graça é dada para todos que querem. A igreja é para aqueles que o Eterno escolhe. É para aqueles que são eleitos. A igreja é especial. Não foi vós que me escolheste, não foi vós, mas foi eu que escolhi a vós. Cristo estava falando com a base da igreja, os apóstolos. Ele não está falando com todos os cristãos do mundo inteiro. Ele estava falando diretamente para os apóstolos. Vocês não me escolheram, eu vos escolhi. Eu não posso aplicar isso para todos. Eu não posso aplicar isso para todos. Eu não posso ensinar e nem copiar heresias. Nós não podemos copiar o erro dos outros. Vamos continuar a leitura. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, depois que a igreja for tirada na plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Aqui é o remanescente que se juntará. Não haverá dois povos, haverá só um. Todo Israel. Todos serão um só Israel na tribulação. Mas todo o Israel que perseverar, que estiver firme, negando a besta, a imagem, será salvo. De Sião virá o libertador. Desviará de Jacó as impiedades. E este será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados.
Romanos 11, 25, 27. Os cristãos e judeus perseguidos e mortos na grande tribulação. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e vencê-los, e vencê-los. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Guarde isso. E vencê-los. E deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha lá o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é desde a fundação. O Abib e a Páscoa é desde a fundação. Nós já ensinamos isso. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência dos santos e a fé dos santos. Apocalipse 13, 7 e 10. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus que não adoraram a besta nem a sua imagem. Aqui fala diretamente da tribulação, querido. Besta imagem na tribulação. E não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos. Apocalipse 24. Depois dessas coisas que olhei uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7:9. E um dos anciãos me falou, dizendo: Eis, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, que morreram na grande tribulação. Estes morreram na grande tribulação. Estes morreram na grande tribulação. Morreram na grande tribulação. Quando o Jordão passar os unidos e entrarmos no céu, veremos lá, com a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá por salvo por esperar. Sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem bom gozo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá por um salvo por esperar. Sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá por
todo salvo por esperar. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrar aos seus pés adorar, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que posso sentirá, todo salvo por esperar. Sim, tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que posso sentirá, todo salvo por esperar. Sim, tantos como a areia da praia. Aleluia! Louvado seja o nosso eterno Deus. Continuando o nosso estudo. Verdadeiramente, a igreja, ela tem um Senhor. Ela tem um cabeça. Ela tem um Deus que cuida. A igreja não é desprotegida, não é deixada, não é largada. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Eu vou, mas voltarei. E aí veio o Espírito Santo. Ele disse, eu vou, mas trarei outro igual. E o Espírito Santo veio. E até hoje a igreja não está só. Cristo ainda está com a sua igreja todos os dias, como ele prometeu. Meu irmão, guarde isso no seu coração. A igreja não é prostituta, não é vagabunda, não é uma mulher profana, não é uma mulher qualquer. A igreja, ela é pura, ela é santa, é imaculada. Cuide bem da sua vida, querido. Seja a igreja de Cristo, na sua casa, no seu trabalho. Igreja pura, não roube, não me engane, não minta. Não se dobre, não seja covarde. Não se contamine. Seja uma igreja pura. Não é perfeito. Ninguém é perfeito. Não estou falando de uma igreja perfeita. Isso não existe. Bora continuar o estudo. Aqui vai entrar uma questão que todos querem divergir. Primeiro porque eu dou data. Estou dando a data de 2021 para Cristo voltar. Eu já mostrei aqui pelas escrituras que a igreja sairá. Alguns defendem o termo de forma invisível, sairá de surpresa, sairá... Não importa como você define o termo. A igreja sairá. A igreja será tirada. Isso é o que importa. A forma como ela sairá, não me importa, eu não vou querer divergir nem combater ninguém contra isso. Eu defendo a saída da igreja antes da grande tribulação. Agora, a vinda de Cristo, todo olho verá. É diferente da igreja na sua saída. A igreja sairá invisível? Sairá. Sairá, não importa o termo, ela sairá. Agora, Cristo voltará. Cristo, quando sairá, ele sairá com a igreja. Aí é o mistério. Quando todos pensam que na igreja, no arrebatamento, Cristo volta, Cristo está saindo. Porque ele disse, eu estou todos os dias convosco. Eu estarei como cabeça ligado ao corpo. Igreja, corpo, Cristo, cabeça. É o sacrifício contínuo diário que não saiu de cena. Mas sairá de cena o sacrifício. Cristo, igreja, sairá. Aí sim o corpo com cabeça sairá. E aí a saída do Cristo, a saída da igreja,
trará a vinda do anticristo com seu reino. O falso Cristo, a falsa igreja, tudo depois que a igreja sair. Então, quando Cristo voltará, aí sim, a volta de Cristo não é a sua saída, é a volta. Cristo não virá sozinho, virá com sua igreja. E aí ele já virá com sua esposa, agora que nós vamos entrar nessa questão. E aí todo olho verá. Isto é indiscutível, a Bíblia está clara em dizer: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que ultrapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Apocalipse 1:7. A vinda de Cristo para salvar o remanescente. As duas testemunhas, as duas oliveiras, os dois castiçais. Cristãos e judeus. Então todo olho verá Cristo voltar. Mas antes de Cristo voltar, haverá uma grande tribulação. Será de 2017 a 2021. A grande tribulação. Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. Não é que vão estar, e já estão. São os cristãos e os judeus. Os descendentes de Sem e Jafé, que eu já ensinei. As duas oliveiras na terra, desde a promessa lá em Noé. Eu já ensinei isso em estudo passado. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Isso aqui não é fogo literal, né? Não é um fogo de dragão. E devorará os seus inimigos. Dá a impressão que vai ter crente assassino, crente mau. Devorar é juízo de maldição contra eles. Porque eles vão estar debaixo de maldição. Por estarem se levantando contra o remanescente, contra o próprio Cristo, que vai estar junto do remanescente quando voltar. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. E quando acabarem o seu testemunho, a partir de 2017, a besta, que aí fala de Satanás, que virá ligada ao Bento. O retorno do Bento é também a vinda de Satanás. A besta do mar, a besta do abismo, é a mesma coisa, tudo vai no encontro da morte. Mar, abismo, também se liga à morte. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. Não haverá triunfos terrenos. O remanescente terá que passar por um grande castigo. Vai passar por um grande castigo. O remanescente terá que ser passado na peneira. Aí sim é onde vai haver a separação do joio do trigo. O profano e o santo, quem é salvo e quem não é, quem é de fato serve e quem não serve, porque vai haver a grande peneirada. Vai haver sim a ceifa. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Aqui fala Jerusalém, representando todas as nações. É a Jerusalém prostituída, tomada pelo anticristo, tomada por Satanás. E homens de vários povos, aqui já entra todas as nações, línguas. Aí não pode ser dois profetinhas qualquer, dois homens literais. Seriam deuses, seriam de asas. Esses dois profetas seriam invisíveis, que se estariam em todos os lugares ao mesmo tempo, seriam onipresentes. Não, irmão, isso aqui está falando de judeus e cristãos. Os dois profetas na terra são simbólicos. São dois povos proféticos. São o povo judeu e o povo cristão. E homens de vários povos, tribos e línguas, nações verão seus corpos mortos, espalhados nas praças, em todos os lugares, em todas as ruas, bairros, cidades, nações, países, continentes. É a matança generalizada. Cristo disse: eis que virá uma matança como nunca houve na história da humanidade. É corpo espalhado para tudo que é lado, em todos os lugares. Não haverá intervalo de morte, porque é morte aqui, morte em todos os lugares ao mesmo tempo. Morte pela manhã, pela tarde, pela noite. Não haverá intervalo. E aí sim, quando Cristo voltar, vai haver a ressurreição, o arrebatamento dos santos, do remanescente. Da mesma forma que
os mortos em Cristo na história, desde os primeiros mortos, desde aqueles que morreram de Adão para cá, também serão ressuscitados quando a igreja for arrebatada. Mas também os que morrerem na grande tribulação, estes também passarão pelo arrebatamento, pela ressurreição. Vamos ver aqui. E quando Cristo aparecer, homens de vários povos, tribos e línguas, nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, que corresponde a 3 anos e meio. E não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. São corpos espalhados, corpos sendo entregues para médicos, vão tirar órgãos, vão fazer muita carnificina com os corpos dos cristãos e dos judeus. É uma matança generalizada. Muita obra diabólica nesse período. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 povos proféticos, estes 2 profetas espirituais, simbólicos, tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Não é só em Jerusalém, não é só num local, é em todos os lugares da terra. É impossível 2 homens fazer tudo isso em todos os lugares. Não é somente 2 profetas. Isso aqui é uma simbologia que representa 2 povos. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito da vinda de vida vindo de Deus entrou neles. É a ressurreição. O novo corpo que eles vão ganhar. E o puseram sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram a grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, os seus inimigos os viram. Apocalipse 11, 9 e 12. Aqui, meu querido, confirma o que nós iniciamos. Nós iniciamos quando diz que todo olho veria Cristo vir. A verdade não se contradiz. Cristo virá sobre as nuvens. E nesse momento haverá o arrebatamento, a ressurreição. Deixa essas imagens, Danilo, eu vou clicar aí nessa tua imagem. Isso aí que houve com Hitler não é nada comparado ao que vai acontecer nos nossos dias. A carnificina. O Hitler apontava de onde viria o anticristo da Alemanha. É o Bento XVI. Para vocês compreenderem, quando Cristo voltar, os corpos estarão rodeados, jogados, espalhados pelas praças, pelos lugares, pelas ruas. Muitos corpos sendo feito autópsia, tirando órgãos para fazerem experiências. Assim como aconteceu com os judeus nos dias de Hitler. E aí Cristo aparecerá nas nuvens. E aí aqueles que estão mortos, espalhados em todos os cantos da terra, serão vivificados novamente, receberão o Espírito da vinda do Eterno. E aí eles serão chamados para o alto. E aí quando eles olharem, vão ver Cristo vindo nas nuvens. E Cristo virá ao encontro da terra. E eles subirão com Cristo. Não há contradição. Os que ficarem na grande tribulação serão arrebatados. Só que todo olho verá. Diferentemente da igreja que será tirada sem que todo olho veja. A igreja sairá triunfante de forma diferente. Mas a igreja não ficará. A igreja não ficará. E aí sim, Cristo virá quando encontrar essa massa religiosa, protestante evangélica, destruída. O judaísmo destruído. E aí sim, um só povo remanescente, um só Israel, clamando e pedindo socorro a Deus. Sem as placas, sem os pastores, sem os líderes. Homens clamando por misericórdia, pedindo compaixão, pedindo salvação. Mas também muitos covardes não vão aceitar morrer para se salvar. Muitos covardes vão aceitar a marca da besta, a imagem. Terão medo de morrer, de passar pelo fogo, pelo sacrifício. Muitos covardes serão, com certeza, reprovados.
E Cristo voltará. Vai encontrar muita gente morta, como nunca houve na história. Como nunca houve na história. Este mundo explode, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. O céu por enrolar e o sol não der mais luz, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Aleluia. Passarão a terra e mar, mas permanecerá Jesus. O meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Que música suave, a deserta eu ouvi. O meu nome, Jesus Cristo, anunciar. Oh, glória. Ó, que gozo vai minha alma, lá nos altos construir. Quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Aleluia! Louvado seja teu nome, ó Pai. Deus querido, Deus amado, Deus poderoso. Louvado seja Deus, aleluia. Com certeza, aqueles que esperam em Cristo vão ouvir a voz que chamará. Não somente aqueles que vão estar na grande tribulação, mas a igreja ouvirá a voz. A igreja ouvirá a voz suave de Cristo dizendo: prepara-te para abandonares esse mundo. Prepara-te para o deserto que eu tenho preparado. Cristo nos prepara um deserto de proteção, como está lá no Apocalipse 12:14, fora da vista da serpente. Se é fora, não é dentro. Se é fora, não é dentro. O que está dentro não está fora. O que está fora não está dentro. Não há contradição na verdade. Cristo
nos reservará um grande arrebatamento para a sua igreja amada. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos continuar o estudo para finalizar. Finalmente, a vinda de Cristo, Miguel, a igreja, a esposa, Páscoa de 2021, para salvar o remanescente no final da grande tribulação. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Cristo virá como Miguel, o príncipe de Israel, o príncipe do povo de Israel. O grande Miguel prometido em Daniel virá. Isto aqui, no próximo estudo, em breve nós vamos estar falando sobre o Miguel. Quando o Eterno me der o aval para revelar tudo sobre o Miguel, nós vamos falar aqui. Que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, que é tribulação, irmão. Qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. É algo que nunca houve na história da humanidade, o que vai acontecer a partir de 2017. O qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Meu querido, cuide da sua vida, para que você seja guardado antes desse tempo. Para que você seja tirado antes desse tempo. E muitos dos que dormem, aqui a ressurreição dos mortos desde Adão, da igreja, dos fiéis desde Adão, que serão ressuscitados antes de Cristo aparecer, sair com sua igreja. Antes da igreja ser arrebatada, eles serão ressuscitados. E aí a igreja será arrebatada. Cristo sairá com sua igreja, seus eleitos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida, outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 1, 2. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Meu irmão, quando Cristo voltar, vai se cumprir isso aqui, ó. Ó, lê isso aqui, ó. Estes satanistas da terra, está falando dos chifres, combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Não são os grupos que vão vencer, as igrejas, as denominações, as religiões, não são as políticas. Quem vencerá esse satanista é Cristo. Porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão também os que estão com ele. A igreja que já saiu antes, se juntou aos eleitos de todos os tempos, desde Adão e Eva. Estes eleitos juntos estarão com Cristo quando ele voltar. Apocalipse 17, 14. Cristo não virá sozinho, virá com seus eleitos de todos os tempos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. É o Cristo Miguel, a trombeta do arcanjo. Cristo virá como Miguel. Cristo virá como Miguel. Depois nós aqui já fala da grande tribulação, os que vão morrer na grande tribulação. Paulo está falando para dois tempos. Primeiro ele fala para a igreja em Corinto, ele agora está falando em Tessalonicenses, para os que estão na grande tribulação que morrerão. Porque Paulo representava naquele momento a igreja dos gentios e a igreja dos judeus. Porque Paulo era hebreu, Paulo era filho de benjamita, mas ele era também gentil romano. Então ele dava a direção das duas situações, falava para o povo gentil e falava para os judeus, para o israelita. Ele tinha as duas nacionalidades. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor. Isso aqui é no final da grande tribulação. É quando vão se encontrar na grande tribulação, quando os mortos que estarão espalhados pelo mundo, pelas praças, receberão espírito de vida e subirão ao céu até as nuvens. E aí vão se encontrar e todo olho verá eles subindo, os olhos verão eles subindo, os olhos verão Cristo descendo, e aí será um momento glorioso, que é a vinda de Cristo ao encontro do remanescente que também está sendo resgatado da grande tribulação. Isto é a revelação.
da verdade. Cristo virá casado com a sua igreja esposa. Olha o que diz em Mateus. Cristo virá casado com a sua esposa e tardando o esposo. Não é o noivo, é o esposo. Aí já fala da vida de Cristo no final da grande tribulação. Tosquenejaram de todas as 10 virgens. Não era só as 5 que estavam adormecidas. Todas as 10 virgens estavam adormecidas. As 10 virgens simbolizam as igrejas da América Latina, do Brasil. As igrejas onde vão estar os chifres latinos. Os 10 chifres simbólicos. Aí vem o esposo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor da grande tribulação. Aí vem o esposo, é Cristo voltando. Saí-lhe ao encontro. Mateus 25, 5, 6. E tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo. E os que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Meu irmão, guarde isso aqui que eu vou lhe dizer agora. A porta se fechará. A porta se fechará. A porta se fechará. Quando Cristo chegar, que as 5 virgens, que a metade dos crentes serem salvos na grande tribulação. Cristo não vem como noivo, vem com esposa. Por que ele vem como esposo? Porque ele vem casado com a sua igreja, que ele já arrebatou antes da tribulação. Isso é uma simbologia de casamento. Casamento, Cristo casa com a igreja antes da tribulação. É o casamento do Cristo com sua esposa, com a sua noiva. Quando ele voltar, ele não vem mais como noivo, ele não vem buscar uma noiva, ele vem como esposo. E aí tem outro mistério. Diz que as virgens que estão adormecidas não são somente as 5. Todas as 10 estão adormecidas. Elas escutam um clamor. E aí no clamor elas estão dizendo: agora o esposo está vindo. Na grande tribulação vão clamar a vinda de Cristo. Vão pedir para Cristo voltar. E aí quando Cristo voltar, ele não virá só. Ele não virá como noivo. Virá como esposo. Ele virá com a sua igreja. Não é como esposo. Como noivo é como esposo. E aí, segundo as escrituras, diz que as mulheres, as virgens, as igrejas que vão ser levantadas da grande tribulação, que vão ser salvas da grande tribulação, não vão fazer parte do casamento. Vão para as bodas. O que é boda? Boda é festa. A festa acontece depois do casamento. Primeiro tem o casamento, depois tem a festa. Depois tem a boda. Então eles vão ser levados não para o casamento, e sim para a festa do casamento. Ai dos que ficarem na tribulação. Terão que se negar. Terão que renunciar à vida. Terão que morrer. O Islã está se preparando. Está rodeando a terra. O islamismo está crescendo na terra toda. Vai se aliar ao catolicismo mariano. Vão se juntar esses 2 grupos de religiosos e vão degolar a vida, vão matar muitas vidas. Porque vão querer obrigar as pessoas a adorarem Maria, adorarem a sua imagem. É a adoração a Isis Maria, Isis pelo islamismo e Maria pelo catolicismo. É a mesma deusa. É Satanás disfarçado de Maria. E aí a matança será generalizada. Muita morte, como nunca houve na história. Concluindo o estudo. A porta da salvação se fechará. Mateus 25 fala das igrejas divididas, desviadas da verdade. E Cristo voltará. Cristo voltará. Cristo voltará. Cristo voltará. Os fiéis estão trasnadados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos, nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu amor.
A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando. Cristo está voltando, meu irmão. Prepara a tua vida. Prepara, meu irmão. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Desta terra estão subindo os gemidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os gemidos vão subindo e a festa celestial, todo o céu está se abrindo num bem-vindo sempre igual, ao som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem, Ele vem. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Pai, por mais um estudo na tua presença. Sérgio, sumido, né? Voltou. Seja bem-vindo, volte sempre. O Gerson deu certo hoje, foi, Gerson? Eu botei você no hall de família para ver se dava certo, que só nos amigos que vocês não estavam recebendo os convites. Foi uma confusãozinha feita lá pelo Danilo e uns companheiros aí. Então, deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Amém. Estamos aqui juntos, né? Então, vamos encerrar esse estudo de hoje. No próximo semana, vamos ver aí qual dia, de terça a quinta, nós vamos nos reunir em off novamente e vamos fazer a Santa Ceia em off. Eu faço a Santa Ceia às vezes acontece de haver uma falha, mas é quase 100% aos domingos aqui na minha casa, eu e minha esposa. Pão e vinho, fazemos aqui nós dois, porque Cristo disse que está à porta da nossa casa,
da nossa família e bate. E Ele quer cear conosco. A ceia não salva, não condena, mas é um simbolismo que nós devemos preservar. Cristo já nos ensina a Santa Ceia desde o encontro de Abraão com Melquisedeque. No próximo estudo nós vamos estudar sobre a ceia. Temos muitos estudos ainda para serem dados aqui. E hoje nós vamos encerrar esse estudo de hoje sobre o arrebatamento. Que o Eterno possa falar muitas vidas a partir desse vídeo. Que muita gente possa se libertar daquilo que estão aprendendo nas igrejas, nos sistemas e nos hangouts. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esta é a missão do Marcos Profeta. É trazer a revelação daquilo que estava oculto, para que as pessoas compreendam os mistérios. Amém? Vamos encerrar, agradecendo a presença de vocês todos. Que o Eterno possa abençoar, nos dar uma semana de vitórias, uma semana abençoada. E aqui nós vamos estar encerrando o vídeo e ficaremos alguns minutos aqui em off até a gente se despedir. Um abraço a todos, boa semana, que o Eterno vos abençoe. Paz a todos.